Ó, pessoal, então eu vou explicar para vocês aqui, para facilitar vocês a resolver essas atividades, ok? Primeira parte aqui é falar sobre igualdades. Então vamos lá. Pegando logo aqui a primeira questão, veja o seguinte. Identifique o primeiro e o segundo membro em cada igualdade. Pessoal, vocês sabem que toda leitura que a gente faz da esquerda para a direita. Então nada mais fácil para identificar o membro em uma igualdade do que você seguir na ordem. Quem você lê primeiro? Levando em consideração a referência à igualdade. Você vai então ler primeiro essa parte aqui, ó, em relação à igualdade. Então, essa primeira parte, essa que você lê primeiro, ou seja, a que está do lado esquerdo da igualdade, é o primeiro membro. Essa que está do lado direito da igualdade, essa que você lê em segundo, é chamada de segundo membro. Pronto, enfim, fechando para vocês, quem é o primeiro membro? É o que vem primeiro, antes da igualdade. Quem é o segundo membro? É o que vem logo depois da igualdade. Nada mais fácil que isso. Vamos para a segunda questão. Na hora de escrever a sentença menos 8, pega ela toda aqui na tela. A sentença menos 8 igual a x mais 3, apliquei uma propriedade da igualdade e escrevi x mais 3 igual a menos 8. Inverteu, né? Eu acertei? Em caso afirmativo, qual a propriedade que eu usei? Gente, se eu estou afirmando que menos 8 é igual a x mais 3, claro que x mais 3 também é igual a menos 8. Portanto, acertou? Sim. Qual foi a propriedade usada? A propriedade simétrica. Essa propriedade tipo que eu tenho A igual a B, é o mesmo que eu fazer B igual a A, eu chamo ela de propriedade simétrica. Ok? Vamos para uma questão 3. Considere as desigualdades x igual a y e y igual a menos 10. Certo? Você tem x igual a y e y igual a menos 10. É como se você tem três elementos. O primeiro que é x, o segundo que é y e uma igualdade finalizando com 10, tá certo? Vamos lá. Qual é o valor de x? Ora, pessoal, se x é igual a y, então o mesmo valor que y possui, o x possui. E o y é igual a menos 10, logo, podemos saber então qual é o valor de x, né? Se eles todos três são iguais, tudo tem o mesmo valor, 10. Eu já respondi a questão para vocês. A alternativa B. Que propriedade você usou? Olha, essa propriedade, quando eu tenho três elementos, x igual a y igual a menos 10, eu tenho x, y, 10. Quando eu tenho todos três iguais, e que eu pego e comparo que o primeiro também vai ser igual ao terceiro, é a propriedade transitiva, claro, né? Agora vamos para um próximo item. Questão 4. Com base nas igualdades x igual a 3y e 3y igual a menos b, escreva uma nova igualdade. Olha, pessoal, se você tem, pegando aqui, se x é igual a 3y e 3y é igual a menos b, então você pode fazer uma nova igualdade, por exemplo, como que x também é igual a menos b. Ora, x é igual a 3y e esse 3y é igual a menos b. Portanto, você pode fazer que esse x também é igual a menos b, porque ele é igual a 3y, em que o 3y é igual a menos b. Eu estou falando para você aqui com letras, pessoal, lembrando só de uma coisa, essas letras que tem aqui x, a e b, elas representam valores. Eu poderia aqui estar substituindo elas por valores. Estou usando elas, as letras, para representar valores qualquer. É tipo que eu posso substituir uma delas por um valor qualquer. Eu posso determinar para x um 2, para A um 3, para B um 5, enfim, certo? É isso aí. Aqui estamos só falando de igualdade, ok? Vamos treinando aqui. Depois a gente vai fazer alguns exemplos trabalhando com letras e números. Questão 5. Na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adicionei 10 ao primeiro membro, ou seja, adicionou 10 a essa parte aqui, ó, que vem no primeiro membro. Adicionou quanto? 10. Como devo escrever o segundo membro? Claro que se eu tenho uma igualdade e no primeiro membro eu adicionei 10, para que continue igual, eu tenho que também adicionar 10 no segundo. Logo, o segundo membro vai ficar de que forma? O segundo membro vai ficar com
o 2, que já tinha, mais 10, ou simplesmente 12, que é o resultado de 10 mais 2. Respondida essa questão. Questão 6. Se você multiplicar o primeiro membro da igualdade 3x igual a 27 por 1/3, você multiplicar o primeiro membro, que é esse, por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro? Ah, pessoal, o segundo membro também deve ser esse aqui, segundo membro, deve também ser multiplicado, porque nós estamos falando de igualdade. Então, o que eu fizer em um membro, eu tenho que fazer no outro. Então, se eu multipliquei o primeiro por 1/3, se eu estou multiplicando o primeiro membro por 1/3, eu vou ter que também multiplicar o segundo membro por 1/3, ok? Aí, sendo assim, vai ficar o 27 vezes 1/3, ok, pessoal? Ou o resultado, aqui, ó, 27 vezes 1/3, ou o resultado, que é igual a 9. Pronto. Questão 7. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade. Quem são os membros? O primeiro e o segundo. Adicione o menos 6 aqui e também aqui. Sendo assim, o valor de x é quanto? Ora, se você adiciona o menos 6 aos dois membros, como o primeiro membro tem mais 6, vai ficar então zerado, só vai ficar o x. E no segundo membro vai estar então, veja bem, eu vou ampliar aqui para vocês essa situação. Essa situação aqui é o seguinte. Você adiciona menos 6 aos dois membros, ou seja, menos 6 aqui no primeiro e menos 6 aqui no segundo. Sendo assim, quanto vai ficar o x? Ora, quando você adiciona menos 6 aqui, vai zerar os 6. O mais 6 com menos 6. Vai ficar somente x. E no segundo membro, que você adicionou menos 6 aonde tinha 1, vai ficar então menos 5. Fechando aqui para vocês, como que ficou o valor de x? Menos 5. Por conta do que fez, adicionou menos 6 aqui e menos 6 aqui no segundo membro. Enfim, resolvida essa questão. Vamos para essa questão 8. Multiplique cada membro da igualdade. 4x igual a 28, ó. Quem são os membros? O primeiro 4x e o segundo 28. Multiplique cada membro pelo número 1/4, certo? Tanto o primeiro membro quanto o segundo multiplicado por esse número aqui, 1/4. Em seguida, descubra o valor de x. Ora, se você multiplica esse aqui por 1/4, multiplicar por 1/4 é o mesmo que dividir por 4. Então, vai sobrar apenas quem? X. Multiplicar o 28 por 1/4 também é o mesmo que dividir por 4. Vai sobrar quanto? 7. Portanto, fechou, ó. X igual a 7. Toda atividade respondida para vocês na simplicidade. Vamos ver aqui agora sobre equações. É o novo capítulo. Eu coloquei 2 capítulos nessa atividade, nesse bloco, por conta que são bem básicos, certo? As questões bem básicas. E aí dá para fazer esses 2 capítulos tranquilamente. Aqui agora falando sobre equação. Primeiro, vou falar para vocês da definição de equação. O que é equação? É uma igualdade em que tenha números e letras. Ok, pessoal? Portanto, vamos aqui à primeira questão. Já fiz para vocês a definição, o que é equação. Repetir aqui, ó. É uma igualdade que tem números e letras. Enfim, a definição de equação é essa. Agora vamos para a primeira questão. Explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Pessoal, se eu acabei de definir para vocês, por que essa igualdade aqui não é uma equação? Eu falei que para ser equação tem que ser uma igualdade com números e letras. Aqui tem apenas números. Por que ela não é equação? Porque ela não possui letras, apenas números. Pronto. Assim faça nessa aqui também. Vamos para a questão 2. Quais sentenças matemáticas a seguir representam equações? Pronto. Segue novamente a definição. Vou até repetir. É uma expressão que tenha igualdade de letra. Então, desta lista aqui toda, nessas 4 aqui, ó, quais delas são equação? Essas que seguem a definição que eu acabei de falar. Igualdade e letra. As que não for assim, não é. Pronto. Vamos para a terceira questão. Veja as equações que Helena escreveu. Tá aí. Agora vem as perguntas. Quantas incógnitas há na primeira equação? Você vai olhar. Quem é a primeira? Essa aqui. Tem quantas incógnitas? Quantas incógnitas, pessoal? Não quer dizer quantas vezes a incógnita apareceu, não. Quer dizer
tem só um tipo de letra, ou tem dois, ou tem três. Se tem só um tipo, não interessa quantas vezes apareceu, ela tem só uma incógnita. Então, nessa primeira equação, tem uma incógnita, que é a incógnita x. Não importa se ela esteja em duas posições. Ela só tem a incógnita x. E a outra, tem quantas incógnitas? Já não vou mais nem falar para vocês. Vamos aqui para uma próxima questão, no caso, para a questão 4. Questão 4. Escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. Pessoal, para vocês escrever a sentença usando a linguagem simbólica, basta você ler com atenção o que está aqui em forma de texto e transformar em forma de expressão matemática, no caso, uma igualdade. É só você ler e o que está escrito em forma de texto, uma frase aqui, você vai escrever em expressão matemática. Veja como fica fácil. Olha, por exemplo, a primeira, a alternativa A. O dobro de um número x é igual a 20. Gente, já disse o dobro de um número x. O número é x. Se disse o dobro, quem é o dobro de x? 2x. Se diz que é igual a 20, você faz só igualar isso a 20. Olha aqui a sentença matemática correspondente a essa alternativa A. O dobro de um número x é igual a 20. Está aqui. 2x igual a 20. E assim você vai fazer nas demais alternativas. Segue o que estás dizendo, certo? De forma de texto, a frase, e transforma na expressão matemática. Muito simples. Vamos para a questão 5. Vocês vão dar conta de fazer a alternativa B, C e D. Questão 5. Escreva a equação correspondente a cada sentença. É idêntico ao que foi feito na questão 4. É só questão de ler, interpretando e montando. Por exemplo, alternativa A. Ao triplo de um número T, veja bem, o que está falando? Ao triplo de um número T, adicionamos o quê? 40 e obtemos 61. Aqui, como eu falei, idêntico a A, a única diferença é porque ficou maior o texto que na alternativa A. Ao triplo de um número T, pega ela toda. Ao triplo de um número T, adicionamos 40 e obtemos 61. Então, vou fazer essa aqui para vocês. Ao triplo de um número T. Se o número é T, tá aí, é o número T. Beleza? Se eu falei ao triplo, quem é o triplo de T? 3T. Adicionamos 60. Adicionar é o quê? Mais 60. E obtemos 61. Se obtemos, quer dizer, deu igual, ou seja, igual a 61. É porque a tela aqui é pequena, seria aqui na frente o 61. Ok, pessoal? Até que deu para escrever. Ao triplo, vou até repetir. Ao triplo de um número T, o número é quem? T. O triplo de T, 3. Adicionamos é o quê? Mais. Quantos que adicionamos? 40. Obtemos é o quê? Deu igual a 61. Ok, pessoal? Para a alternativa A, é essa a expressão que você vai montar. E assim você vai fazer nas demais alternativas. Ok? Vamos lá. Para uma próxima questão. Vamos para a questão 6. Questão 6. Essa questão segue mesmo raciocínio que a questão 5 também. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que permite calcular a idade que Karina tem hoje. Gente, quando mandou usar a letra X, é que esse X vai então representar a idade de Karina hoje. Então, qual que é a idade de Karina hoje? É de tal modo que você fazendo a idade de hoje com mais 5, vai dar quanto? 37. É essa a equação. Beleza? Porque disse que a idade de Karine, daqui a 5 anos, é 37. Então, a idade dela hoje, com mais 5, é os 37. Só isso. Estou respondendo a atividade toda mesmo. Eu vou até deixar essas duas últimas questões para vocês fazerem sozinho, rapaz. Acho que eu vou só fazer a leitura aqui. Enfim, a questão 7 e a questão 8 segue o mesmo ritmo das questões que eu já acabei de fazer. 4, 5 e 6. É só você ler com atenção, interpretar e resolver, tá ok? Então, espero que vocês
se dê bem na interpretação aqui do que vocês vão ver nesse vídeo e que faça um bom trabalho. Vamos lá.